Vou começar então lendo um poeminha para quem já chegou no horário e tá aí já para escutar a nossa conversa de hoje. Como vocês sabem, esse é um convite, né? Um encontro que eu resolvi fazer online para compartilhar com vocês um pouquinho dessas mulheres formadoras maravilhosas que a gente tem e que fazem um trabalho incrível com formação, seja de qualquer área. E a ideia é isso, trazer elas um pouquinho para essa conversa. São amigas que de alguma forma nossos caminhos se cruzaram e todo o papo que a gente tem nas formações, onde a gente se encontra. Eu resolvi fazer isso de uma coisa bem informal, bem gostosa, para a gente estar aqui juntinhas para compartilhar, tá bom? Então é essa série que chama, né, Formação Estética Compartilhada. Então quem está entrando hoje na nossa primeira, eu já fiz um primeiro encontro desse, que foi na semana passada, na terça-feira passada. E esse encontro foi com a Marcela Chanan e tá no canal do YouTube da Calore. Então quem quiser assistir lá como que foi a nossa conversa, que a Marcela trabalha com bebês e trabalha com formação também já há algum tempo. E então tá lá na página do YouTube. Na primeira vez eu tava um pouco confusa, a gente se confundiu com o horário, ficamos batendo realmente papo. E aí acabou a live e a gente nem se despediu, aí teve que entrar de novo. Então hoje eu tô com os horarinhos certinhos e creio que vou conseguir fazer tudo bem bonitinho pra gente conseguir dar conta, né? Das perguntas de vocês, claro, e desse encontro. Aqui embaixo tem um espacinho que tem um ponto de interrogação, então quem quiser, né, ao longo da conversa com a Sirlene fazer alguma pergunta, pode fazer ali, que eu acho que fica mais fácil do que eu ficar procurando ali, e a gente tenta responder uma ou outra pergunta, tá bom? Eu vou começar com um poema. Hoje eu encontrei esse livro aqui nas minhas coisas, que é do meu amigo querido André Gravatá, e chama Inadiável. E tem um poema aqui dentro, que ele estava até marcado já há algum tempo, que chama Indispensável. E é assim: é expressamente proibido perturbar a vida normal, diz o regimento do condomínio. Não tire os olhos dos seus filhos, diz o cartaz no metrô. Tenho medo de pessoas que falam sozinha, diz o velho na rua sozinho. Não deixe crianças brincarem dentro do produto, diz o adesivo na máquina de lavar. Espero que você nunca tenha nada, diz a mãe ao se despedir do filho, desejando que jamais adoeça. Não jogue pedras nos peixes. Agradecemos a compreensão, diz a placa com letras maiúsculas. É recomendado o uso de luvas durante o parto, mas isso não é possível diante do inesperado, diz a orientação para leigos, auxiliares, gestantes, prestes a dar à luz em situações extraordinárias, como dentro de um carro ou na rua. Fale com o motorista apenas o indispensável, diz o aviso no ônibus, que não explica o significado de indispensável. Então é nesse lugar de poesia, de sensibilidade, de compartilhar a formação estética, que eu vou convidar a nossa honrada amiga de hoje, que é uma formadora. O nome dela é Sirlene, ela tem um ateliê de cerâmica e vai poder falar um pouquinho para vocês também sobre o trabalho dela, sobre o que ela faz, e acho que vai ser um encontro bem gostoso. Sirlene, você pode fazer aquela solicitação de novo para conseguir entrar, e aí eu já agora que eu recebi a solicitação, mas já tá lá em cima. Deixa eu ver se eu acho ela aqui ainda. Que aí eu já chamo a Sirlene para o nosso bate-papo. Você consegue sair e entrar, Si? Que aí vai aparecer a solicitação de novo. E aí você solicita e eu coloco para você. Olivia! Tô vendo algumas pessoas chegando. Tem uma turminha aí que eles já estão, ó, contratados.
Vamos ver lá. A Sirlene precisa me mandar. Aqui, Sirlene. Deixa eu ver, você mandou sim. Vamos ver? Ai, gente, tecnologias. Tá guardando. Bom, também só falar. Oi! Boa Chegou. noite! Boa noite, querida. E boa noite para todo mundo que está por aí. Conseguimos, hein? Yes! Nos reinventando, né? Sim, sempre, né? O professor sempre está nesse lugar, né? Eles jogam a É, bomba e a gente vai lá catando. é. Então, só eu ia Mas comentar essa. que os livros que a gente comentar aqui, depois eu tiro uma foto, compartilho, ou também depois quem perdeu e quiser assistir. Enfim, a Silene Tá, também vai trazer algumas coisas. tá. Ixi, aqui minha mesa tá cheia. Eu pus o celular mais alto para ninguém ver a bagunça, né? E incrível esse poema que você leu. Realmente, eu acho que a questão agora é essa, né? Assim, nós temos esse tempo para descobrir o que é indispensável. É, exato. Então, Bora essa é a lá. Sirlene, minha amiga querida. Eu conheci a Sirlene, nossa, foi uma. Aliás, né? Como eu falei, Onde? aqui o nosso papo é de tricô mesmo, né? Tipo, de Tá, então, tricoteira. A gente vai espera aí que eu vou falar pegar a agulha. isso, a gente vai falar da vida, tudo aquilo que a gente não fala nas formações, né? Mas eu conheci a Sirlene, não sei se você lembra, assim, que foi a primeira vez, na verdade, que a gente se viu. Você trouxe, deixa eu ver se é isso, você trouxe seu filho para um curso de férias de crianças aqui no meu ateliê, não foi isso? Sim, foi isso mesmo. Eu levei meu filho num curso de férias junto com uma amiguinha, né? E saí, deixei ele lá no curso de férias, que era para fazer ateliê de cerâmica, um monte de coisa. Aquelas mães que querem que os filhos façam alguma coisa mais manual, né? E aí não passou 10 minutos, a Silene me liga. Filma! Não, Então, passou 10 minutos, eu aguentei ele, eu fiz de tudo para ele ficar, acho que mais de uma hora. passou o tempinho. Então, a amiguinha do Pedro amou. Mas o Pedro tá querendo ir embora. Mas foi bem legal, foi bem gostoso. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente conhecer as crianças, o tempo delas, o limite de cada uma, o que interessa, né? E acho que daí surgiu uma amizade. Depois a gente fez coisas juntas no Alana, com formação, e aqui na Calore. Então, tudo que foi de barro, que eu tenho aqui nesse espaço, o logo, as canecas. Hoje, ó, tô até com a minha canequinha aqui. Oh, querida, Tudo foi a Sirlene que fez com muito carinho. E a Sirlene é uma muito. pesquisadora, ela faz doutorado, pesquisa também infância, pesquisa processos formativos, e vai contar para a gente um pouquinho mais. E trabalha com formação de professores também, coloca todo mundo com a mão na massa, enfim. Agora, hoje, Se, eu queria saber um pouquinho de você. A gente quer ouvir, na verdade, né, as suas histórias, né? Assim, porque você inspira muito a vida das pessoas. Então, assim, quem passa pelo seu ateliê, é verdade, sim. Quem passa, Eu pretendo. Estou aqui para isso. quem passa pelo seu ateliê, quem passa pelos lugares que você vai, quem te conhece. Muitas pessoas falam, ai, que delícia, Sirlene, que gostoso. Então, assim, se encantam, né? E aí hoje acho que a gente quer escutar um pouquinho assim, o que te encantou, né? O que te toca? Quais são as suas experiências, né? Como eu fiz lá, né? Dos fios até você chegar no barro, né? Então, assim, quem é essa Sirlene, né? Estética e poética e artística. Vai lá, conta um Eu pouquinho. adorei esse, eu adorei esse convite, Vilma, porque essa experiência, né, de escrever um memorial, né, nós que já passamos por bons orientadores, né, na academia, a gente teve essa experiência já várias vezes de relatar essa nossa história pessoal do ponto de vista daquilo que realmente pode ter motivado, estimulado e desdobrado esse percurso, né, para a gente entender, às vezes, de onde a gente está para trás, né, tudo que foi significativo, né, para a gente chegar aqui, né. Chegar aqui aonde? Aqui, como você disse, né, eu sou pesquisadora
da infância, da educação. Tenho um ateliê de cerâmica que também é a minha casa, né? Então eu tenho uma casa ateliê, né? Isso é o que eu acho que assusta e encanta as pessoas, né? As crianças quando vêm aqui, elas falam, mas você mora aqui? Ou então elas falam, você vive disso? Eu acho ótimo. Bom, mas então é sempre uma experiência muito rica, né? Dar-se conta de tudo que nos levou e que nos motiva e que continua nos levando, né? Então eu te agradeço muito esse convite, antes de mais nada, viu, querida? Você que é uma querida parceira, irmã, olha o sorriso. Parceiras de sorriso, né? Hoje é o dia. Bom, então eu separei muitas coisas aqui, vamos ver se eu dou conta. Como diz Dona Lira, deixa eu ver se eu dou conta. Que eu já conto quem é Dona Lira. Mas eu fui buscar nas minhas memórias e como é que eu cheguei nessa materialidade, né? E aí, na verdade, uma das coisas muito claras para mim é que ela sempre esteve comigo, a argila. Eu morava numa vila, fui uma criança, a quinta filha mulher. Imagina o que é isso, numa família, né? De uma mãe professora de educação, não infantil, mas a princípio ensino primário, né, como se chamava, e depois dona de uma escola de educação infantil durante mais de 25 anos, e um pai que tinha uma pequena loja de ferramentas, de uma pequena fábrica de materiais eletrônicos, ele fazia transformadores, lembra? Tudo que a gente usava, geladeira, fogão, precisava de um transformador de voltagem. E a grande oficina do meu pai tinha muitas ferramentas. E eu me lembro por ali enlouquecida com esse tipo de coisa. Enlouquecida. Né? E eu queria muito pegar. Sabe aquela parede cheia de ferramentas com o lugar dela, né? Aquilo era encantador para mim, né? Como esse. E então eu acho que eu recolhi do meu pai essa paixão pelo fazer, né? Pelo criar a partir da matéria, e da minha mãe essa vontade de estar em ambientes de aprendizagem, né? Desenvolver, pensar o espaço. Porque eu lembro da mamãe arrumando os canudinhos para fazer ela costurava um painel onde tinha a casa das dezenas, a casa das centenas e do milhar, lembra disso? Para ela ensinar os números e ela colocava os canudinhos. Aquilo para mim era um encanto, né? Assim, ela pensar como ela ia ensinar aquilo e construir aquelas coisas. Eu lembro dela, outro dia eu postei alguma coisa no Facebook sobre os disquinhos, né? Os disquinhos das histórias infantis. E a mamãe, ela convidava as crianças a encenarem. Imagina só, eu ia lá e as crianças estavam, agora você é a baratinha, agora você... Olha isso, né? Então, esse ambiente de escola sempre teve para mim um impacto forte. E desde pequenininha eu já olhava, mas olhava com um questionamento, entendeu? De como poderia ser diferente. E eu sempre morei aqui nessa região do Butantã. Sempre. Eu morei na rua de trás, na rua de cima, 3 ruas para trás. Eu sempre estive nessa região. E há 50, 40 anos atrás, essa região era uma região com muitos terrenos sem construção. Só para você ter uma ideia, a Avenida Eliseu de Almeida ela está sobre um rio que era céu aberto. E quando em épocas de chuva, ele realmente inundava. Na minha escola primária, na época de chuva, os pais já vinham nos buscar na escola municipal, porque ia inundar. Então, é aquela situação de que em volta da várzea, o rio cheio de meandros, aquele inundava. E o fim da minha rua, eu morava numa vila, e no final da rua, o que havia ali era um grande campinho. Um campinho onde os meninos jogavam bola, um campinho onde a gente buscava esse barro que eu fazia as minhas panelinhas.
esse barro que eu gostava de ver a água passando e fazendo desenho. Eu falava que a água desenhava a árvore no bairro, porque ela vai fazendo um caminho assim, e acaba encontrando um lugar, né, para passar. Que Então, olhar. assim, o barro sempre teve, eu lembro perfeitamente dessas lembranças. Eu lembro das caminhadas com meu pai na praia, porque sempre em julho a gente ia para Santos, Praia Grande, família italiana muito grande, e todos os tios ficavam no mesmo prédio, e as caminhadas com meu pai pelo mar, e andar com ele, olhando sempre o quanto de água fica naquelas poças, quando o mar, a onda vem e vai, e recolher conchinhas do mar. Eu sempre, desde pequena, fui uma catadora, né? Então, eu até coloquei aqui coisas, porque adulta eu continuo sendo catadora de coisas. Sim. Coisas que a natureza nos dá, né? Engraçado você falar isso, que no encontro passado, enquanto você vai pegando suas coisinhas aí, no encontro passado, as pessoas às vezes, né, perguntaram assim, tipo, querendo uma dica de um livro, de algumas coisas para estudar, que é importante também, né? A gente está nesse lugar, mas o nosso convite aqui é muito mais para esses outros lugares, né? E a Marcela trouxe isso também, assim, de como ela virou uma catadora oficial também e procurou Eu vi, lugar. achei, me Cada identifiquei coisa, é muito. isso. Então, as Então, catadoras já estão tudo escrevendo aqui pra gente. Eu também sou catadora. Podem ir se identificando aí, pessoal. é exatamente isso. Então, hoje em dia eu ainda tenho essas cascas, ainda sou catadora de cascas de sementes, e já já vou dizer para vocês que elas vieram para o meu trabalho. Não é só uma questão de colecionar, mas como Sim. que tudo isso causa uma impressão na argila e me interessa do ponto de vista de resultado estético, né? Que Como que uma lindo, é semente, né? grande. Essa ou essa? Essa Essa daí. aqui? Essa é Ele de parece. jatobá. Ela já é uma peça, né? É De incrível, né? tudo. Enfim, é, eu sou louca por essas coisas, tem centenas aqui, não vou dar conta de mostrar, o tempo é curto, mas as minhas aprendizes aqui do ateliê sabem que a gente, aqui no carrinho tem mais, isso aqui é de Isso é de flamboyant, flamboyante. né? De flamboyante. Isso. Eu tenho aqui. E tudo isso, a cerâmica, a argila, né, antes dela estar crua, o barro, você bate a mão assim, já fica tua digital nele. Então, que dirá esses materiais que têm tantas texturas, né? Então, tudo isso fez sentido depois, né? Nesse momento em que eu realmente mergulhei na cerâmica, e eu já vou dizer quando foi, mas essa esse impacto pelas texturas, esse impacto pelos coloridos, né, que a matéria argilosa tem, ele veio desde sempre, era absolutamente encantador para mim, mas num lugar da ludicidade, né, num lugar do brinquei e pronto, né? Ou colecionava e logo mais a minha mãe sempre falava assim, Silene, isso daqui tá mó poeira, tá bagunça no quarto, mas como que vai deixar isso que é do mar no quarto? Ela falava, né? E então a criança, ela e a nossa cultura, né? Ela não acolhe essa, é raro, né? Assim, o adulto que não é educador, que não tem formação, acolher esses primeiros passos em que a gente recolhe essas pistas que lá na frente vão Sim. fazer sentido. Né? Então, essa é a primeira dica que eu deixo já, e que eu trabalho muito com os educadores. Né? Assim, que pistas você recolheu das tuas crianças hoje? Que pistas elas te deram? De quem elas são? A que elas vieram aqui nesse mundo? Né? Eu trago essas falas, porque para mim é isso. Né? Acho que a nossa educação ela não busca te ajudar a descobrir sua vocação. Né? Te ajudar a descobrir a vocação no sentido de voz, né? O que você está vocacionado. Né? Ao contrário, ela homogeneiza, né? Ela estandartiza e traz para todo mundo a mesma coisa. Isso, então, rebaixa. Eu tive um
porque eu me lembro de, na educação infantil, ou mesmo no ensino fundamental, de ser uma criança muito pouco acolhida, de ser uma criança muito esquisita, né? E ser muito fechada, coisa que depois, né, quem me conhece sabe que eu sou super extrovertida e tal. Mas a criança, Sirlene, ela era aquietada, porque essas esquisitices, né, não tinha muito lugar, né? Então isso, por exemplo, quando eu não gostava de mostrar meus desenhos, por exemplo. Então eu tenho o maior respeito e sempre chamo a atenção dos educadores da infância quando a gente pensa que pegar imediatamente um desenho que uma criança acabou de fazer e colocar na parede, eu tenho certeza que os educadores fazem isso com maior boa vontade de trazer para essa criança autoestima, de valorizar a produção dela, não é? Só que passa pela cabeça deles que pode ter alguma criança ali que não queira ver o seu desenho Sim. estampado. E quando a gente está falando, né, de estética, né, porque o que você está trazendo tudo isso é o seu percurso estético, né? E aí a gente tem uma frase, né, do Paulo Freire maravilhosa, né, que ele fala que a boniteza anda junto com a ética anda junto com a boniteza, né? Então, É assim, você lindo está isso. falando de ética, né? Então, assim, a gente está falando, na verdade, de estética e a gente está falando de Uhum. ética junto, né? Então, quando você É, fala aí das suas sensações quando criança, é isso, né? É esse olhar ético. Então, a ideia da gente trazer essa formação estética, né? Aquilo que nos toca, que sempre nos tocou enquanto criança, não é uma coisa romantizada, assim, de rememorar a infância e aquela coisa de, no meu tempo eu brincava, no meu tempo isso. Então, assim, não é uma comparação de infâncias, né? Mas é uhum. desse lugar que você traz, assim. Eu não gostava que colocasse de mostrar meus desenhos. Então eu reconheço isso na minha vida e hoje eu tenho esse cuidado com as crianças, né? Então É, esse que é o lugar da formação estética, né? Você ir reconhecendo esses percursos em você isso. para você se Uhum. tornar um adulto mais sensível para os processos. Isso é super importante mesmo. Ó, tem uma. Deixa eu só falar para quem chegou agora, que acho que tem gente que chegou depois, que tenha um negocinho aqui embaixo que é de uma interrogação. Então, quem quiser mandar perguntas, aí para mandar separado ali, tá bom? Mas vai, conta pra gente mais das suas histórias. Então eu trago uma criança insegura. Eu lembro de mim assim, com a quinta filha, uma mãe que trabalhava muito, linda minha mãe, querida, maravilhosa, companheiríssima, de tudo, mas assim, trabalhava muito, dupla jornada de trabalho, professora, imagina como ela chegava exausta, né? E pai também, imigrante, italiano, então essa coisa da primeira geração que tinha que conquistar, né? A gente tinha 5 filhas, era uma luta mesmo, né? Por conquistar mesmo a subsistência da gente. Mas uma mãe que me ensinou muitos jogos, eu demorei para ver que a mamãe, que todos os jogos infantis que eu fui aprender depois, quando fui trabalhar com a infância, a mamãe já tinha me ensinado. Né? Então, assim, o pouco tempo que ela tinha comigo era pegar uma bola, pegar, como chama, 5 Marias, né? E ela estava lá fazendo pra gente, com arroz, os saquinhos, e a gente jogava 5 Marias, fazendo peteca. Então, uma coisa assim, uma preocupação, né, em dedicar pra gente essas coisas. Cantava o tempo todo e trazia pra gente as cantigas. As cantigas, eu conheço muitas e fiquei muito sensibilizada na minha pesquisa agora de doutorado, quando eu fui conhecer cantigas de um lugar muito distante daqui, que é o Vale do Jequitinhonha, e eu sabia a canção. E como que tá lá no Vale do Jequitinhonha? Eu falei, não, mas E aí eu falei, veio de gente, memória. minha mãe cantava isso para mim, eu já tinha até esquecido. E meu pai, que embora tivesse a pequena loja de materiais elétricos, ele tinha uma loucura pelo desenho. Ele desenhava bananeiras, muitas bananeiras.
e as folhas das bananeiras todas partidas com o vento. Era incrível isso, ele gostava de desenhar. E ele era pescador. Quando perguntavam para ele, o que você... Antônio, o que você trabalha? Ele falava, eu sou pescador. Ele não dizia que eu tenho uma pequena loja de materiais eletrônicos. Não, ele dizia, eu sou pescador. Só que ele veio do interior de São Paulo e cada vez ele ia mais longe para achar peixe, né? Mas ele era aquele cara, o pescador. Eu tenho a peixeira dele, né? Muito afiada. Aliás, domingo passado, limpei peixes com ela. E o papai, quando limpava os peixes, ia escama para todo lado. O jeito dele nos fazer catar as escamas era assim, ele falava, procura aí, cadê ela? Né? Ele fazia a gente procurar na escama. Aquela escama que, olhando na luz, você via a coroa do rei e o manto da rainha. Nossa, que coisa linda, assim. Olha essa imagem. Olha se não é um contador de histórias, né? Sim, super. Eu fui lembrar disso adulta. E já Né? A traz o gente passa... imaginário, né? Quando eu achava e falava para ele, achei, eu lembro, ele fazia a gente colar na parede. E lá vinha minha mãe, Antônio, isso vai ficar pedido na parede. E ele, então, ele tinha essa coisa de sair fora. Eu acho que eu devo ele isso, né? Que eu também sou essa doida que tem na casa, né? Que sonhou uma casa em cima de um ateliê. E ele tinha essas doideiras também, um catador, um sucateiro, guardador de tudo. Então, eu acho que tem essa matriz, né, dessa junção. E aí teve essa adolescência que ainda levou essa angústia de não se encontrar, de ter uma crítica social muito intensa, tudo, de ter uma crítica, inclusive, ao sistema de ensino, né? Enfim, tudo aquilo que todo adolescente da nossa sociedade passa, sensível, né? E quando eu tinha 18 anos, eu fui fazer uma viagem. E nessa viagem, com uma turminha de amigos, na hora que a gente foi voltar, a gente foi para Paraty. E quando nós voltamos para São Paulo, a gente estava muito trânsito pela Dutra. E aí os amigos disseram assim, naquele tempo, né, a gente abriu um mapa muito grande e a gente achou uma estradinha de ferro que cortava uma estradinha de terra que cortava um bom caminho, né, da Dutra. Vamos por aqui. E aí passamos por uma cidade, nesse desvio, passamos por uma cidade que se chama Cunha. E em Cunha, naquele momento, 5 ou 6 ceramistas, hoje são mais de 20 que estão instalados, né? É um polo da cerâmica, mas naquele momento 5 ou 6 ceramistas já haviam se instalado lá. E eu comecei a ver plaquinha de ateliê de cerâmica, e entramos em um. O ateliê do Gilberto, ele chama Gilberto Jardineiro, e a esposa dele chama Kimiko Suenaga. É o ateliê Gilberto Jardineiro e Suenaga. E ele faz isso até hoje, ele recebe as pessoas e explica tudo. Todo mundo que está aqui, que já foi lá, sabe disso. Se for no ateliê do Gilberto, vai ter uma pessoa que vai explicar de onde ele tirou o barro, como que ele modela, o que ele acrescenta, como ele faz a massa. E foi isso que aconteceu, porque os amigos começaram a pedir peça, quanto custa isso, quanto custa aquilo, e E tem as eu perguntei cores para... também, né, Si? Tem essa Pois é, a diferença nessas tonalidades, né? nas De acordo com uma tonalidades região, com outra. do barro, né, e o que você acrescenta nele. Bom, eu sei que quando eu vi que ele era aberto a falar, e eu estava absolutamente envolvida, os amigos perguntando quanto custa, e querendo comprar, eu perguntei para ele, como você faz? E aí ele disse, vem cá. E os amigos falaram, não, vamos comer. Eu falei, vão indo que eu não vou. Eles foram comer e eu fiquei lá com ele. Eu acho que uma tarde toda, pelo menos umas 3 horas, porque o restaurante estava muito cheio e os amigos demoraram para voltar. Eu fiquei muito tempo com ele. Ele me contou tudo, as queimas, tudo. Quando os amigos voltaram, eles fizeram a compra que eles queriam. E para cada pessoa que faz uma compra lá,
naquela época, ele deu um pequeno potinho, um copinho, uma canequinha, enfim, uma coisa pequena da produção ali deles. E eu também comprei 2 canecas, né? E esperando que ele ia me dar, e ele me deu isso. Deixa eu ver, até cheguei mais perto. Isso é um cone pirométrico. É algo que se coloca dentro do forno e que, quando chega a temperatura que você quer, né, um cone próprio para determinada temperatura, quando o forno vai esquentando, 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 o cone funde e aí ele cai. Fica dessa maneira. Hum, E isso você coloca dentro do forno. Aquilo que eu tenho ali atrás não é uma geladeira, é um forno e tem um visor onde você vê isso. Eu, quando olhei para isso, eu queria o copinho. Não entendi, mas ele entendeu. ele te dava mais, Ele, né? Ele estava te dando ele mais. leu, ele leu naquela garota Que de quase lindo. 18 anos que eu ia precisar disso, né? Que o meu Que lindo. tempo chegou, né? Então, eu quero dizer com isso que quando a gente faz esse levantamento desse memorial, a gente percebe coisas que quando a gente está vivendo, eu não percebi. E que eu só percebo agora. Muitas vezes eu voltei lá com o Gilberto, levei peças depois quando eu fui aprender, porque eu vim para São Paulo enlouquecida, fui num lugar aprender, primeiro com a Sandra Bernardini, depois com a Cíntia Gavião, eu tive vários mestres aqui em São Paulo, e eu levava as peças lá e algumas tive a oportunidade de colocar minha peça no forno dele e tal, mas ele sacar isso numa visita, olha, você É. e isso é o Ele te mestre, passou o ofício, né? Que já que estava em isso é o você, mestre, né? Eu acho que a exato. gente tem na nossa história, né? É gostoso ver isso, como você fala, né? Quando a gente faz um memorial, né? É que, claro que nas teses, dissertação de mestrado, a gente tem que escrever sobre a nossa história, mas quem está mais ligado a questões artísticas, questões do lado do sensível, usa esse memorial para perceber exatamente esses processos, né, que passam pela É, nossa vida, assim, e que realmente são processos formadores, né, formativos, né, para a gente, né, porque você vai se reconhecendo enquanto mestre, né, sei lá, minha mãe que eu vi que ela entrou aí, ela ah, ela falou para eu fazer magistério na época, né, por exemplo. E eu fiz magistério, mas eu acho que eu não me reconhecia ainda na profissão, né? Então eu precisei buscar isso, né? Quando foi que eu resolvi fazer pedagogia e que realmente me reconheci como um professor, né? Como um ser professor. E eu acho que são essas pistas, né? Desse lugar do sensível, né? Muito mais, assim, do que... E são pessoas, são não sei se anjos, fadas, gnomos, eu que acho que passam são os pela nossa mestres, né? vida, né? Isso é, São são nossos mestres, assim. Eu mestres, só assim, fui me dar conta, eu passei pela vida muito distraída, né? assim. Acho que hoje eu sou menos distraída, mas assim. é, e aí, só para você ter ideia, nesse momento, 18 anos, que carreira eu escolhi de profissão? Eu fui fazer geografia, porque eu tinha uma professora de geografia no ensino médio, maravilhosa, e encantada por ela, eu me encantava, e também era aquele momento da década de 80, ecologia, né, todas as bandeiras voltadas para ecologia me tocando, eu fui fazer geografia. E na geografia, tem uma outra caixa aqui de coisas que eu vou mostrar. Na geografia, veio o encanto por uma disciplina que se chamava mineralogia. E aí lá fui eu de novo Ai, olhar. Hã? quero fazer. Então, Queria aí eu várias fui vidas, olhar. fazer muitas faculdades de muita Ai, é coisa. muito, né? É muito. Então Filosofia, tinha, antroposofia, não tudo. é? Então, eu tinha várias outras disciplinas muito interessantes. Eu fazia ciências sociais na PUC e à tarde fazia geografia na USP. A mamãe era muito forte para ela que as filhas tivessem diploma. E quando eu entrei em Sim. um, entro na outra, falei
não sei qual fazer. Ela falou, começa as duas, depois você decide. Sim. E eu comecei e não decidia. Adorava Ciências Sociais na PUC e adorava a geografia. E fiz as duas e terminei as duas. E aí, mas isso era encantador para mim, que são os minerais. Né? E cada um tem uma estrutura, uma organização completamente diferente um do outro. Né? O que é um granito, o que é um mica X, o que Isso é é um círculo encantador para as rolado. crianças, né, Si? Isso é muito encantador para as crianças. Eu recuperei de uma outra forma minha alma de catadora, né? Isso é Porque era currículo isso. para a infância, né? Então a gente está falando tanto de currículo para a infância, que nem agora, né? Não vou entrar nesse tema que é muito grande agora, a gente não tem tempo mais. Porque esse negócio está todo mundo em casa, com as aulas online, aquilo, quer dizer, para a infância, né? Então, assim, que lugar é esse, né? Você está Que trazendo lugar é o mundo, memórias né? dos sentidos, né? Então, vendo textura, vendo cor, cheiro, peso, vendo outras questões, né? Que é o olhar da Exatamente. criança de curiosidade, né? Exatamente. Mas a Então, gente eu tem estava. ainda alguns minutinhos para você falar e aí depois eu Ixi, abro calma, para. deixa eu correr aqui. Porque eu estou Vai. lá na geografia, estou lá ainda não sendo, não me permitindo sair desse campo da universidade, né, e olhar qualquer outra coisa, mas assim, encantada com esse mundo que é da própria natureza, né, e completamente afastada do mundo das artes consagradas. Não tinha nada disso na minha vida. Eu te falei, ao mesmo tempo fui para essa viagem e o tempo todo de estudante universitária eu era aprendiz de cerâmica. E fui comprando, a cerâmica ela tem uma série de equipamentos, né, uma série de ferramentas, fui adquirindo tudo isso, fui fazendo minhas peças. Conforme eu fui fazendo minhas peças, as pessoas, a minha professora Sandra Benadini, ela falou, nossa, Helene, você nasceu sabendo. Tinha uma coisa de uma identificação de alma, né, que a primeira vez que eu sentei de um torno e pus a peça para girar, pus o barro para girar, aquilo era uma conversa, era um reencontro com um O grande que o amigo. barro te traz, Si? O barro, Então, mexer com barro é o que para você? é de uma naturalidade para mim, assim, é uma coisa que, é como ela dizia, assim, é uma coisa que eu tenho tanta segurança, nesse lugar eu tenho segurança, né? Ele me dá, viabiliza o que eu quero expressar, né? Assim, é nele, ele é voz, ele é, ele é canal, ele é linguagem para mim, né? E, e aí ele me deu muito eixo. Ele foi um amigo assim que a princípio, né, aquela pessoa piradinha e completamente distraída com o mundo, ele me deu esse eixo, né? E deu sentido para tudo aquilo que eu investigava e pesquisava, né? Então, quando eu acabei Ciências Sociais e Geo, eu fui ser professora, mas de ensino fundamental, durante muito tempo, e foi muito aos poucos que a infância apareceu, porque a mamãe sempre teve uma escola de educação infantil, e como eu tinha um olhar para a infância muito diferente do dela, eu nunca quis chegar perto, né, da escola e tudo mais. Mas chegou uma hora que ela falou, vem, vai. Né, ela trabalhava com a minha irmã mais velha, com outra irmã, elas também se afastaram e eu fui para lá. E quando eu vi Aí a gente isso, tem que combinar uma visita aí, hein, gente? quando eu Depois em vi quarentena. isso, essa liberdade que a criança tem em explorar essas materialidades, investigar, nos primeiros gestos, eu enlouqueci. Eu falei, o que é isso? E fui estudar e tive a grande sorte de uma amiga me indicar uma pessoa maravilhosa, que foi a Adriana Friedman. Então, eu entrei, né, minha chave na infância foi alguém que não tinha, que embora tivesse todo o repertório de todos os filósofos, de todos os teóricos da pedagogia, ela olhava para a criança mesmo, né? Olhava para
para a criança que está do meu lado e para a criança que está em mim. Sim. Né? Isso foi fantástico. E depois de muito tempo, indo trabalhar com a mamãe, convivendo com as crianças, durante muito tempo na escola de educação infantil dela, assumindo mesmo o ateliê para as crianças dentro dessa escola, é que eu decidi fazer o mestrado. E no mestrado, então, eu tinha um pé na cerâmica, tinha uma oficina de cerâmica onde eu aprendia e começava a dar aula de cerâmica nesse ateliê, e tinha um pé na infância, e tinha cursos para crianças dentro do meu ateliê. E foi aí no mestrado que eu conheci a Anne-Marie Ron, que daí foi outra mestra. Porque Que uma foi os pessoa... livros que eu mostrei na outra... Isso, estão aqui, olha. Sim, Primeiro este, né? O isso. Fazer e Pensar Arte. Depois o Baby Art. Sim. Aí eu tenho esses dois que ela enviou para mim direto da Dinamarca, mas já tem, não sei se tem publicação. Sim, o Já de tem trás esse, tem, né? esse tem aqui, pelo Ateliê Que Carambola. é... Sim. Esse não, esse eu não conheço. esse aqui ela trata sobre os meninos e a arte. Eu falei, por quê? Ela falou, porque é muito diferente. Os meninos, strong, ela falava. Bom, ela é um capítulo à parte, né? Eu, quando dei para ela... Sim, a gente Tá tem vendo lá 10 atrás? minutos. Tá. Então, quando eu dei Ai, para ela quero ouvir da sua fase agora. quando eu dei para ela uma anta, Mais 2 horas. quando eu dei para ela uma anta, que era o único animal que eu modelo em cerâmica, né? Tá ali, dá para ver? Ali atrás, ali, ó. Aqui, ó. Ah, sim, branquinho? É, Uhum. ela foi de uma delicadeza, porque as primeiras vezes que eu a ouvi, né, e a maneira como ela promovia aquele ateliê para as crianças, né, a bagunça que ela disse que tinha que ter, eu falava, é isso, né? Muita ordem atrapalha, ela falava, né? A criança tem que poder decidir onde ficar com o seu corpo, se ela vai fazer sozinha ou vai fazer com outra amiga, a mesma modelagem, enfim, a absoluta, o absoluto vínculo entre a ludicidade e a pesquisa estética das crianças, né? Isso para mim assim foi uma luz para o que eu estava fazendo, né? E a Ana Angélica Albano, eu estava fazendo uma disciplina com ela lá e foi ela que trouxe a Anne-Marie e explicou e me deu luz mesmo. E o meu mestrado foi sobre isso, sobre as crianças em ateliê de cerâmica e os desdobramentos dos trabalhos que você pode observar quando você dá toda essa liberdade para as crianças, Sim. né? O significado que um trabalho se desdobra em outro, em outro, em outro. Depois, se alguém quiser dar uma olhada, chama Dar Forma e Formar-se, a gente pode depois colocar aqui para eles. É só baixar, download lá da USP. Esse foi o mestrado, a pesquisa incrível que gerou um encantamento muito gostoso entre os educadores e me fez realmente trabalhar com formação de professores. E você quer que eu conte agora do doutorado? Queria que você contasse um pouquinho. É que, nossa, passa tão rápido, né? Da outra vez Mas tá bom. também. Ai, que coisa chata. A gente tem 15 Então, minutinhos. não, mas dá para Então, contar. dá. Bom, então, eu Passa não um quis pouquinho. mostrar aqui o meu trabalho especificamente em cerâmicas, que as pessoas podem entrar no ateliê e conhecer, Isso. Tem muita mas gente me eu... perguntando do Tapira. A gente vai deixar o endereço certinho. Vai, isso, aqui no Depois da Butantã, quarentena, a gente vai fazer uma visita, uma formação, um encontro. Você não imagina o que está sendo essa quarentena para mim, mas enfim. É, eu sempre tive na cerâmica, em primeiro lugar, nunca deixei de fazer os utilitários e sempre tive um encantamento em destruir esse limite entre o que é útil e o que é belo, né? Sim, De esse é útil. trazer, né? Olha lá. Imagina Útil isso, e né? belo. Que acho que foi uma coisa que me trouxeram aqui do México e é ao mesmo tempo um apito, tem um gargalho, pode levar água e é essa coisa maravilhosa dessa coruja. Enfim, a cerâmica sempre foi
encantadora para eu retomar isso. Essa falta de fronteira entre o que é artístico, estético, mas ao mesmo tempo o que é útil também, o que é de uso, né? O que está no teu cotidiano. Uhum. E foi aí que, faz uns 2, 3 anos, eu comecei a me interessar pela simbologia que aparece, sobretudo nos trabalhos em cerâmica. Desconfiei que a argila ela tem um outro componente aí, uma materialidade que tem uma vocação de fazer você se dar conta do imaginário, que é um conceito muito complicado de eu dizer agora, mas enfim, deixa eu só mostrar que... dizer um pouco também que sobre o meu contato com a arte mesmo consagrada, né? Eu fiquei absolutamente encantada quando fui, não sei, não me lembro se foi no finalzinho da década de 90, ou não, acho que já era ano 2000, quando eu fui ver essa exposição no Centro Cultural Banco do Brasil, que chamava-se Antes, e mostrava a arte rupestre brasileira e também a cerâmica pré-histórica do Brasil. Uhum. Fiquei encantada, tive um piti, um negócio quando vi essas urnas funerárias. Uhum. Quando as crianças vêm aqui e eu mostro esse assunto, né, da morte, da urna funerária, elas ficam encantadas, elas querem falar sobre isso. E mais recentemente, quando eu fui buscar os ceramistas que eu ia entrevistar, que eu ia conviver para um trabalho de pesquisa no doutorado, eu encontrei Dona Lira Marques. Dona Lira Marques é uma artesã do barro que pinta com argila. Sim. E ela no pilão, né, ela extrai as cores dos torrões de argila e ela faz este tipo de trabalho. Como que uma pessoa está lá escondida no Que Vale do idade, Ci? Jequitinhonha. Oi? Que idade? Hoje ela tem 74 anos, eu acho, se eu não me engano. E ela tem um trabalho assim. Nossa, o Gandhi pira nisso, né? É. Uau. Então, olha, um animal e essa árvore, olha essa integração. É Sim. tudo que a gente tem falado, né? É. Então, como ela acessa tudo isso através dessa materialidade. Essa é a minha pesquisa hoje, meu Está em caderno. andamento? É encantador, não é? Sim. Nossa. Dona Lira. Dona Lira Marques, Dona Lira. Lira Marques Borja, do Vale do Jequitinhonha. É a minha inspiração para pesquisa sobre o imaginário, sobre as simbologias que a argila possibilita. As minhas alunas aqui no Gozado, né, que quando eu volto meu olhar para isso, começaram a aparecer também aqui no ateliê alunas que têm essa antena, né, e que trazem para o seu trabalho, enfim, essa conexão, sabe? Isso começou a me interessar cada vez mais, é esse meu campo de pesquisa hoje. Que está em andamento, né, Ci? Que está em andamento, está em momento de escrita. Para mim, essa reclusão agora está sendo E para as interessante, né? crianças, né? Você vê, eu tenho esse livro aqui da Renata Meirelles, do Território do Brincar, né? É, Que chama fantástico. Cozinhando no Quintal, que tem Ai, é bárbaro. os bolinhos, né? Das crianças de barro e, enfim. É o que Então, eu assim, fazia. é. Então a gente está falando de uma matéria que convida, na verdade, para você acessar outros lugares, né? A gente está falando
na verdade, que é o que você trouxe aqui, de vida, de essência, de... E aí a gente não está falando daquela areia azul que tem na escola, né? A gente está falando mesmo de um outro lugar, né? A gente está falando desse barro que é matéria, que é vida, que é potência, que dele também tem outras vidas, que tem cor, que tem textura, que tem uma temperatura. Temperatura. Exato. Então, E quer dizer, que, olha o tanto de coisa que tem e que mexe com a vida dos adultos e quem dirá das crianças, né? Que isso. são E que mais oferece próximas. resistência, que tem suas propriedades também, entende? Que não é assim, ah, tudo é fácil. Ah, como é fácil fazer. Não é Não, assim. Ela oferece resistências sim. e então é um diálogo, um aprendizado, um crescimento incrível, assim. É de Bom, eu tenho fora, alunas, mas é de dentro, né, Si? Você está falando de um lugar é, que você está materializando fora, mas que também é um convite para dentro, né? Quando você está falando de como, resistência, de é a mistura da água com o barro, o quanto de água, o quanto de barro para esse conjunto dar certo, o quanto de fogo, o exatamente. quanto de matéria. É. Então, assim, tudo isso é vida, né? Tudo isso são os nossos processos, né? Exatamente, assim, para a criança ou para o adulto é um processo incrível reconhecer esses limites, como você está dizendo, né? Assim, a quantidade de água que faz com que aquela matéria se torne plástica é uma rocha. E ela vai se tornar plástica se eu adiciono água. Mas se eu jogar muita água, ela vira lama e não se estrutura. Sim. Né? Então, olha a É uma importância experiência incrível, né? desse reconhecimento desses limites, né? Sim. É o reconhecimento do teu gesto, das tuas forças, para que aquilo que você está imaginando se configure. Então, desde bebezinho, para mim, as linguagens expressivas das artes, o papel delas é, antes de mais nada, estruturante. Estrutura as tuas forças, estrutura esse reconhecimento do teu gesto, das eficácias, né? Mas, ao mesmo tempo, é expressivo, porque ao mesmo tempo que você está se estruturando, você também já está se expressando, porque aquilo é você naquele momento. Né? Eu, com as minhas alunas, os meus alunos adultos aqui, eu não, eu não convido a destruir o que não está bem feito dentro de um parâmetro de simetria. Não, fica com isso. Isso é teu processo. Isso é o que você faz agora. Exato. E que o processo é mais importante que o produto, no sentido assim de uma expectativa, de uma eficiência, de Sim. chegar lá. Não tem isso. Não tem isso. Tem o agora e o que você. Essa possibilidade do barro ser um espelho para você. Olha o que você faz agora. Uhum. Né? Olha o passo que você deu tá tudo ali. Né? Tá tudo ali. Se, olha, a gente tem acho que 5 minutinhos só para Que bom. realmente se despedir e assim eu agradeço imensamente que essa conversa ela não era uma conversa para como a gente faz normalmente uma formação, era um convite mesmo para escutar um pouquinho mais da sua história disso. Então, Que assim, bom. é um privilégio, né? Você poder abrir um pouquinho para a gente isso nesse pequeno tempo que tivemos. Mas eu acho que fica o seu contato do seu Instagram, o seu contato do Tapir, das suas pesquisas a gente vai acompanhar. Quando você for defender sua tese, a gente vai estar lá. Quer você também na minha. E aí a gente vai trocando. Eu acho que é isso, a gente se unir enquanto mulher, enquanto potência, enquanto formadora, enquanto, sabe, militantes da infância, da educação infantil, que é tão sucateada. Então, acho que é um pouco disso. Se você quiser deixar suas últimas palavrinhas, e aí a gente já encerra. Eu estou vendo aqui, ó, reconhecendo as pessoas que estão aqui, né? Que delícia! Pessoas, é isso que está sendo muito interessante, né? Dessas comunicações, dessas lives, né? Juntar pessoas, é, identificar e confirmar
que somos barros do mesmo pacote. Sim, Isso é uma expressão muito para ceramista, né? Ou seja, farinha do mesmo saco, como se diz, sim, né? Ou essa irmandade, né? Porque assim, eu estou vendo aqui pessoas completamente de campos muito diferenciados, né, da nossa vida e que estão aqui nos ouvindo. Que coisa linda, né? Que essas pessoas se encontrem, promover esses encontros. A gente vai sair dessa e vai sair dessa mais fortes. Eu acho que esse tempo que eu quero trazer para isso também, né? Esses momentos finais das últimas palavras. Esse tempo que a gente está tendo, é claro que é de muita dificuldade, de muita dor, a gente tem que estar preparado para muita coisa difícil que vai aparecer, perto, longe, e vai de cada um oferecer o que puder para que a gente realmente se afirme como humanidade. O Krenak falou tudo, né? E, e é muito, muito louco, né? Ailton Krenak está trazendo as mesmas palavras, por exemplo, que o Juhan, enfim, de que filósofos já nos trouxeram, né? Enquanto a gente não se vê como humanidade, uma só, a gente vai tropeçar, deslizar nessas dificuldades, mas a gente vai sair dessa, tenho certeza, porque a gente aprende com os riscos, com o perigo, com se expor, né? E é isso que é a arte, né? É você passar por esse risco da exposição e isso gera um aprendizado, sempre. Então eu confio muito que apesar de toda a dor que a gente está tendo, de todos os níveis, e nós brasileiros agravadas por outras questões, a gente vai sair dessa muito mais fortes e muito mais irmãos. Muito. Obrigada, viu, Vilma, minha irmã vão pôr querida? fogo aí no seu forno. Claro, claro. Muito fogo, muito. Sim, E o teu espaço e o meu espaço, você sabe, né? Tem uma ponte, né, entre sim. eles, que é Temos uma ponte, projetos, tudo, ó, muitos já projetos, já. todos, 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 Caldos, contos e potes, ó, tem coisa. muitos. Vai ser lá. Obrigada, Si, muito obrigada Obrigada a mesmo. todo mundo que E na esteve aqui com terça a que gente. vem tem mais uma convidada formadora, mulher maravilhosa. Depois eu Ei, divulgo para mulherada. vocês quem. E é isso. E acho que a gente vai ter ainda mais 2 encontros com mais 2 mulheres potentes também para a gente falar de formação estética, dessas mulheres Ótimo. lindas. Obrigada, Si. Boa noite para todo Beijo, beijo. mundo que esteve. Beijão. Beijão.